Olá, mais uma vez bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de português. Então nós vamos estar aí no nosso livro de português, abrindo na página 7, que tem o tema Minhas Aventuras, Meus Segredos. Então assim, já dá pra gente, pelo título, Minhas Aventuras e Meus Segredos. Então já bate uma curiosidade, porque são dois temas que desperta curiosidade na gente de querer saber. As aventuras, quem não gosta de aventuras, né? A gente é adulto e gosta de aventura, imagine vocês, criança. Então, os meus segredos. Quem não gosta de querer saber dos segredos das coleguinhas, né? Não aquele de fofoca, mas assim, quando a gente é bem colega, que sempre tem as coleguinhas para contar os segredos. Então, nós temos aí uma imagem, ela vem representada, né, por desenhos e letras. Desenhos, símbolos e letras. E nós vamos observar que ele começa, né, colocando a gente para pensar um pouco. Então, no nosso livro ele diz: esse tipo de escrita, cada sinal ou desenho corresponde a uma letra. E antes era chamado de hieroglifo. Hieroglifo. Certo? Hieróglifo. Vocês vão saber dizer. Então agora é a sua vez de ser um grande pesquisador e tentar decifrar uma mensagem escrita com hieróglifos. Minha língua não dá para dizer esse nome. Então o que nós vamos fazer? Nós ainda vamos trabalhar muito com carta enigmática. O que é carta enigmática? É aquela que vem com letras e símbolos para a gente montar os textozinhos. É muito bom. Eu vou depois trazer para vocês. Nós vamos trabalhar muito com atividade assim, para a gente, de vez em quando, colocar nossa mente para pensar um pouco. Então, o que eu quero que vocês façam aí na página 7? Vocês vão observar esses desenhos e ver, relacionar os desenhos à letra e descobrir qual é a frase. Só que observe, ele diz assim: consulte o quadro anterior e descubra na mensagem abaixo o nome do gênero que está estudando nessa unidade. Mas atenção, a leitura deve ser feita da direita para a esquerda. Então, ele está estudando um gênero. Que gênero é esse? Eu tenho que começar, ele disse o que? Eu tenho que começar da direita para a esquerda. Então, eu tenho que começar do final, certo? Para o início. Eu tenho que começar da direita para a esquerda. Então, eu tenho que começar lendo ao contrário para me descobrir que gênero é esse. E aí, na página 8, nós temos várias imagens. E ele diz: você já teve vontade de registrar momentos importantes de sua vida com fotos, sensações, pensamentos ou imagens? Você já teve vontade de ter uma agenda, ou que você tem uma agenda, um diário, para registrar momentos importantes da sua vida? Registrar fatos ocorridos na sua vida? Então, aí nós vimos, né, vários modelos de diários. Modelos de diário pessoal, né? Às vezes a gente gosta de estar registrando. Quando eu tenho um diário, eu gosto de estar registrando datas inesquecíveis, né? Quando eu vou registrar,
eu tenho que registrar com a data, né? Às vezes o local, é uma coisa que é minha. Então eu vou colocar nos mínimos detalhes ali no meu diário para mim recordar daqui uns anos. Um dia que eu quiser lembrar, é só eu ir lá no meu diário e ver. Tem pessoas que ainda hoje registra, tem pessoas que gostam de estar registrando. Então, na página 9, ele diz assim: você vai ler um trecho, um diário pessoal escrito pela personagem Serafina, uma menina aventureira que gosta de criar esconderijos. Que segredo você imagina que Serafina escreve em seu diário? Então, assim, essa história me encantou. Essa história de Serafina. Ela escreveu no diário dela, né, a história dela todinha, porque que ela tinha esses esconderijos, quem ajudava ela, aonde era, os momentos que ela gostava, o porquê. Então, assim, ela bota assim, querido diário. Então, você já pode pensar, qual era o esconderijo de Serafina? Será como era esse esconderijo dela? E você vai se encantar com a história. Eu não vou ler a história, eu vou deixar que vocês leiam, certo? Não deixam de ler, fazendo a pontuação, a entonação da história, porque se eu não ler com a pontuação, eu perdo o sentido da minha história. Então, vocês vão ver que história que Serafina escreveu no diário dela. Muito legal essa história, certo? Nós sabemos que todo o texto, ele sempre tem, as histórias sempre tem o autor. Se eu coloco, eu escrevo meu diário, é uma coisa pessoal. Quem é a autora? Então sou eu mesma. E se eu escrevo, se é eu que estou escrevendo, o meu texto, ele sempre vai vir em primeira pessoa. Por quê? Quando ela botar assim, querido diário, só pelo início dá para você saber quem é o narrador dessa história. Eu não poderia viver sem ter um esconderijo. Então, quem escreveu? Serafina. Ah, tia, mas como é que eu vou saber que não era ela? Se ele não vier em primeira pessoa, foi outra pessoa que escreveu. Então, se eu botasse assim, Serafina tinha um esconderijo, então é eu que estou contando a história de Serafina, certo? Já não era em primeira pessoa, ele já ia ser em terceira pessoa. Então, nós vamos começar a questionar o texto. Depois de vocês lerem, nós vamos fazer resolver as questões que também vocês vão estar resolvendo no livro mesmo. Quais são as questões que vocês vão resolver? Vocês vão resolver, como é só uma aula de português, vocês vão resolver só da primeira à quarta questão, certo? Vão resolver da página 11. Resolver no livro mesmo, da primeira à quarta questão. Então, o texto, no trecho que você leu, faz parte de um diário de ficção. Uma história imaginada por um escritor e narra em forma de diário, certo? Levando em conta, e você pergunta, o que é ficção? É uma coisa que não é verdadeira, certo? Eu posso escrever meu diário, o que acontece, né, realmente, ou eu posso fazer um diário imaginário, uma coisa de ficção, eu imaginar e escrever, tá certo? Levando em conta a personagem e suas aventuras, quem são os possíveis leitores desse diário?
Você acha que quem vai se interessar de ler a história de Serafina? Crianças, jovens, leitores, né? Porque bons leitores sempre gostam, estudantes, ou são as pessoas adultas? Com que finalidade os leitores leem um diário de ficção? Assinale a alternativa correta. Será se eles leem só para conhecer fatos acontecidos no passado? Será se é? O interesse de ler é só esse? É saber como era a vida das crianças em outros tempos? Ou era divertir-se com as aventuras relatadas no diálogo? Se eu vejo lá, meu querido diário, já vi lá na introdução que era uma criança aventureira, né? Se é uma menina aventureira, qual é o meu interesse, qual é o meu objetivo em conhecer a história? Você vai assinalar o que você acha. No texto lido, conhecemos algumas aventuras de Serafina, certo, né? Muitas aventuras nós conhecemos dela. Então ele diz, quem narra as aventuras da personagem? Quem narra? Ela mesma? É ela que está contando a história? Então, se foi, você vai colocar aqui a própria personagem. Se não foi, você vai colocar, né, que foi um outro narrador. Como é possível identificar o narrador? Aquele que conta a história no diário. Dê exemplo no texto. O que foi que eu falei? Que eu sei que a própria pessoa que narra quando ele vem em primeira pessoa. Quando é em primeira pessoa, quando eu estou gravando, né? A primeira pessoa sempre termina em AR, a segunda pessoa em R, a terceira pessoa em R. Mas isso aí a gente não vamos confundir agora, que a gente vai estudar isso nos mínimos detalhes. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Se foi o texto é a menina mesmo que está contando, você vai colocar, né? Se é ela, por quê? Que eu sei porque está em primeira pessoa. Como é possível identificar dê exemplos do texto? Então, a letra B também, eu vou dar exemplo do texto. Quais são os exemplos que diz que a própria menina? Você vai lá e diz, tá bom? Além de ser em primeira pessoa, que ela tá gravando, você pode falar, escrever alguma frase onde ela relata o que é ela própria que tá falando. A terceira, de acordo com o texto, que tipo de informação a personagem resiste em seu diário? Marca um X. Você vai marcar a história que ela ouviu. Ela ouviu essa história? Ela está narrando a história? Será? Fatos que ela imaginou? O acontecimento vivido por ela? Aí você vai colocar se era uma história que ela já ouviu, ou se era fatos que ela imaginava, né, que poderia acontecer, ou era acontecimento vivido por ela mesma. A quarta, circule no texto 2 exemplos que mostram o tipo de informação encontrada no diário de Serafina. As informações que você pode encontrar lá, exemplo de informações encontradas lá no Diário de Serafina. Você vai ler o texto e vai circular só 2 exemplos que mostram o tipo de informação encontrada no diário. Que informação? Qual foi a informação que ela deu nesse diário? Você vai lá e circula, tá bom? Então, nós vamos resolver, só da primeira a quarta, resolver no livro mesmo. E qualquer dúvida é só me perguntar no PV. Então, tenha uma boa aula. Até a próxima.